Como eu já tinha dito na aula passada, programas em Haskell consistem em declarações de funções, de variáveis e de tipos. A gente vai ver mais para frente como criar novos tipos em Haskell, mas hoje eu quero começar mostrando como é que funciona a declaração de variáveis e de funções. Então, eu vou começar pegando esse trechinho de código aqui e colocando no Visual Studio Code. Como eu já tinha falado na aula presencial, eu estou usando o plugin Haskell para dar uma ajudinha na hora de construir programas em Haskell. Então, esse plugin ele dá umas coisinhas, tipo syntax highlighting, e ele integra o Visual Studio Code com o GHC e o GHCI. O GHCI é o interpretador do Glasgow Haskell Compiler, que é o compilador que a gente vai usar ao longo do curso para programas em Haskell. Então, se eu clicar aqui, ele carrega o que está no programa no GHCI e já mostra a linha de comando do GHCI, através da qual eu posso fazer acesso ao que está no programa. Eu posso usar o que está no programa. Tá. Então, aqui a gente tem 3 variáveis, nesse programa em Haskell. Answer, greater e yes. Então, essa primeira variável aqui, ela é inicializada com o valor 42. Variáveis em Haskell, é importante lembrar, elas não são mutáveis. Então, isso aqui não é uma atribuição. Isso aqui eu estou dizendo, essa variável é inicializada com o valor 42. E ela nunca mais muda. Então, se eu tentar colocar no GHCI esse programa, eu tenho que diminuir um pouquinho aqui. O GHCI reclama. Ele está dizendo, tem múltiplas declarações de answer, porque ele não entende isso aqui como uma reatribuição, atribuição de um novo valor à variável answer. Ele entende como, você está declarando uma variável chamada answer, mas já tem uma variável com esse nome, não pode ter duas. É disso que ele está reclamando. Então não tem atribuição, variável não muda de valor. Todas as variáveis em Haskell, apesar da gente chamar de variáveis, elas são variáveis no sentido da matemática. Do ponto de vista de programação, elas são constantes, elas nunca mudam de valor. Tá. E Haskell tem uma característica muito útil que é inferência de tipos. Então, quando eu atribuo um valor a uma variável, Haskell consegue inferir, deduzir qual é o tipo da variável com base no valor que eu estou atribuindo a ela. Eu não preciso indicar explicitamente, qual é o tipo da variável. Ele simplesmente já sabe. Isso funciona quase sempre. É muito raro eu precisar indicar o tipo de alguma coisa em Haskell. Em alguns casos, porém, vai acontecer sim. E, em geral, eu vou fazer ao longo desse curso, porque eu acho que é útil do ponto de vista de documentação, mas não é necessário. E como é que eu indico o tipo de uma variável? Antes da variável ser inicializada, eu digo o nome da variável, dois pontos, o tipo dela. Nesse caso aqui, o tipo é int. Para greater, o tipo é bool, de booleano. Para yes também. Notem que os tipos de variáveis começam com letra maiúscula. E isso é obrigatório. Isso não é simplesmente uma convenção de nomenclatura que deve se seguir para que o código fique legível. Haskell reclama se você não fizer isso. Certo? Então, mesmo que você defina tipos novos, você pode dizer, isso aqui não funciona porque int já está definido. É verdade, Haskell é case sensitive. Mas, mesmo na definição de tipos novos, os tipos sempre têm que ter letra maiúscula. Ok? Aqui temos a definição da variável greater, ela é inicializada com o resultado dessa expressão aqui. O resultado da gente comparar o valor da variável answer com o número 71, para saber se o que está guardado em answer é maior que 71. Não é. Então, o que está guardado em greater é o valor false. Notem que false também começa com letra maiúscula. Não é um tipo, é um literal do tipo booleano, mas também começa com letra maiúscula. Isso acontece porque false é o que a gente chama de um
construtor. A gente vai ver mais para frente o que é isso, mas só para vocês terem uma noção. E construtores também começam com letra maiúscula. Mas isso bem mais para frente no curso. É só para não deixar sem explicação. Tá? Por fim, aqui embaixo tem uma variável yes, né, cujo tipo é bool e cujo valor é true. Notem, as variáveis elas têm que começar com letra minúscula, mas elas não precisam ter apenas letra minúscula. Certo? Se eu executar isso aqui, funciona. Ok? Outra coisa. Deixa eu rodar esse negócio aqui desse jeito. Tá, então lembrando, case sensitive, né? Se eu mudei na hora de inicializar, eu também tenho que mudar a anotação de tipo. Certo? Por ser case sensitive, porém, e por ter inferência de tipos, eu poderia ter isso aqui. Eu tenho duas variáveis diferentes. Uma é yes com y minúsculo e s minúsculos. A outra é yes com y minúsculo e s maiúsculos. E eu só especifiquei o tipo para uma delas, que é aquela onde o nome tem apenas letras minúsculas. Para o outro caso, Haskell infere. Né? Eu posso, inclusive, perguntar a Haskell... Eu posso, inclusive, perguntar a Haskell qual é o tipo da variável. Ele vai dizer bool. Ok? Esse 2.t aqui é um comando de HCI que, dado uma expressão, determina qual é o tipo dessa expressão. Ok? Mas, deixa eu ajeitar isso aqui. Bom, além de variáveis, em programas em Haskell eu também posso definir funções, né, para implementar o comportamento dos programas. Então, aqui tem uma função muito simples chamada square. Né? Notem que a maneira como a gente define é um pouco diferente de linguagens como C, C++, Python. É provavelmente diferente de todas as linguagens que já foram vistas até hoje por vocês. Né? Então, square, a gente lê isso aqui mais ou menos assim. A função square, quando recebe um parâmetro x qualquer, devolve o resultado de multiplicar esse parâmetro por ele mesmo. Né? Então, eu acho que essa é uma maneira mais intuitiva de ler, e a gente vai ver isso mais para frente, né? Porque Haskell tem um negócio chamado casamento de padrões, que privilegia esse tipo de leitura da função, mas também porque não tem os parênteses aqui, né? Não é assim, né? Como a gente está acostumado em outras linguagens. E também pode definir anotação. Haskell também é capaz de inferir tipos de funções. Então isso aqui compila de boa. Haskell é importante mencionar para quem está acostumado com Python, JavaScript. Haskell não é dinamicamente tipificada. Haskell é estaticamente tipificada, que nem Java, que nem C. Então Haskell checa tipos o tempo todo. Então o fato de eu não colocar o tipo aqui não quer dizer que ele não é checado, não. Ele é. Só que Haskell consegue inferir esse tipo. Mas ele é checado sim. Para definir o tipo de uma função, a gente usa uma notação parecida com o que a gente viu para variáveis, né? Nome da função. Função também tem que começar com letra minúscula, a propósito. 2 pontos, 2 pontos. Só que aí o tipo em si, a gente usa essas setinhas aqui, ó. Então essas setinhas separam os parâmetros e separa também os parâmetros do resultado da função. Então o que vem depois da última setinha é o tipo do resultado. O que vem antes da última setinha são os parâmetros. E os parâmetros são eles próprios separados por setinhas, como aqui, ó, na função allEqual. Então, o resultado da função é bool, mas os parâmetros dela são 3 números inteiros. Primeiro parâmetro, setinha. Segundo parâmetro, setinha. Terceiro parâmetro. Última setinha, tipo do resultado. Certo? Então, os tipos são sempre especificados dessa forma. Mais uma vez, isso eu vou me repetir algumas vezes, isso tem razão de ser. Isso não é uma convenção maluca, não. O motivo para isso na verdade, é como se toda função em Haskell tivesse apenas um parâmetro. Então, é como se o tipo fosse assim. Mas isso agora não faz muito sentido. Isso vai fazer mais sentido lá na frente, quando a gente for falar de um negócio chamado aplicação parcial de funções e currying. Mas é só lá para frente. Então, a função allEqual, como eu já disse, ela recebe 3 parâmetros, 3 números inteiros. E ela devolve um booleano. E aí aqui está a implementação dela.
all equal, quando chamada com três números quaisquer, n, m e p, devolve o resultado de avaliar essa expressão aqui. Comparação entre n e m para saber se são iguais e comparação entre m e p para saber se são iguais. Ou seja, se os três números são iguais, ela devolve true. Se não forem, devolve false. E, por fim, a terceira definição de função aqui, a gente tem a função maxi. Maxi, ela recebe dois parâmetros, que são dois números inteiros, e devolve um número inteiro. E aí ela tem uma diferença notacional aqui, ó. Ela tem essas barrinhas aqui. O que, que é isso? Isso aqui são chamadas... isso aqui é uma coisa muito antiga, vem lá da programação estruturada ainda, apesar disso aqui não ser programação estruturada. São cláusulas de guarda. É como se fosse um if na declaração da função. Então, a função maxi, quando chamada com parâmetros n e m quaisquer, se n for maior ou igual a m, ela devolve n. Se não for, caso contrário, otherwise em inglês significa caso contrário, devolve m. Então, isso aqui é uma condição que é checada, e se ela for verdade, isso aqui é que é devolvido pela função. Se não for verdade, é isso aqui que é devolvido pela função. Eu posso ter várias condições aqui. Então, é claro que isso aqui é redundante, né? Mas, só para dar o exemplo, então, se o n, se max e nm é chamada com, se max é chamada com argumentos nm quaisquer, se o n for maior que m, ela devolve n. Se, por outro lado, o n for igual ao m, ela devolve n. Se nada mais for verdade, ela devolve m. Isso aqui é como se fosse uma condição que é true. Por que, que a gente usa, então, otherwise? Simplesmente porque é mais legível. Parece mais com o inglês. Só isso. Certo? O significado disso é true. Se todo o resto for falso, é essa cláusula aqui que é selecionada. Se não for, a cláusula que for verdadeira é selecionada, o resto é devolvido, a função acaba. Ok? Vale ressaltar que Haskell também tem expressões if, né? Que é a versão genérica disso aqui que eu acabei de mostrar, de cláusulas de guarda. Elas não são comandos if, como a gente está acostumado em outras linguagens. Elas são mais parecidas com aquelas expressões ternárias de C, né, que é isso aqui, né? Ou expressão ternária de Python, né? Que é isso aqui, do que com o comando if dessas linguagens, certo? No sentido de que esses caras aqui são expressões, eles devolvem um valor, sempre. Ok? Mas a gente vai ver essa sintaxe só mais pra frente no curso. Vocês podem pesquisar se tiverem com curiosidade. Além de poder definir variáveis e funções, eu também posso aplicar funções, né? Porque não adianta definir uma função se eu não tenho como chamar a função. Então, uma vez que está tudo ok, né, que essas funções compilam, notem, é compilado mesmo, eu posso pegar e chamar a função. Então, eu posso, por exemplo, calcular o quadrado de um número. Né? O quadrado de 100 dá 10.000. Quadrado, lembrando essa função aqui. Eu também posso checar se três números são iguais. Esses aqui não são, esses aqui são. E tem a função max aqui, que serve para comparar dois números. Vale ressaltar que Haskell já tem uma função max na biblioteca padrão da linguagem, por isso que a gente chama de maxi. Ok? Notem, para chamar uma função, eu não uso parêntese, não tem parêntese, não tem vírgula. É só nome da função e os argumentos separados por espaços. E se eu quiser usar parêntese? Veja, num caso como square, até dá. Só que esse parêntese aqui, ele não é notação especial. Ele é simplesmente o parêntese de uma expressão aritmética. Então, é isso aqui, ó. Eu estou aplicando a função square ao número 10 e depois somando 2 ao resultado. Por que essa associação estranha, né? Porque eu acho que o intuitivo aqui seria soma 10 com 2 primeiro, depois aplica a soma. Soma 10 com 2 primeiro, depois aplica a função square. Mas é que funções em Haskell têm precedência maior do que qualquer outra coisa na hora de aplicar. Então, primeiro ele aplica a função a 10, depois é que ele soma 2. Ok? Mas voltando aos parênteses. Então, esse parêntese aqui, ele simplesmente é
de expressão aritmética. Ele não tem nada a ver com o fato de ser uma chamada de função. Tanto que, ó, isso aqui funciona. Tá? Ele aplica primeiro square a 2, depois soma a 10. E por que isso importa? Porque, por exemplo, quando eu tenho uma função com múltiplos parâmetros, não dá para fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Nem dá para separar. Se eu separar por vírgula, ele... Primeiro, se eu fizer isso aqui, Haskell entende de uma maneira maluca, que a gente vai ver mais para frente o que é. Mas, basicamente, ele acha que 2 é uma função. O resumo é esse. Mas, se eu colocar com vírgulas, ele também reclama. E ele reclama porque ele acha que esse cara aqui é uma tupla. É um valor composto com 3 partes, como tem na matemática, que a gente representa um ponto num plano como uma tupla de 2 elementos. Ou a gente representa um ponto no espaço tridimensional como uma tupla de 3 elementos. Então, Haskell entende isso aqui como uma tupla, não como sintaxe especial de chamada de função. Então, e se eu sou uma pessoa muito viciada em parêntese e eu quero fazer isso aqui? Eu posso? Pode, mas é perda de tempo. O seu programa só vai ficar mais difícil de ler. Você não ganha nada com isso. Tem que se acostumar com a notação. Assim como outras coisas peculiares de Haskell, essa notação tem um motivo. Certo? Ela tem um motivo. Ela não é uma loucura qualquer, gratuita, não. Certo? Tá, então aqui tem esses exemplos. Depois tem os exercícios. Eu estou passando os slides assim, pessoal, porque eu acho que é mais legal mostrar no editor do que mostrar no slide, pelo menos programas em Haskell. Tem uns exercíciozinhos aí, e aqui tem um exemplinho para vendas. Então, a gente está definindo um sistema de vendas, onde a gente tem uma função com o nome vendas. Bom, onde o parâmetro é a semana cujas vendas eu quero saber. E o resultado é quantas unidades de um produto foram vendidas naquela semana. O resumo é esse. Então, como é que eu defino essa função? Pode ser do jeito que eu quiser, porque não importa muito o que ela faz. Importa mais o que eu vou fazer com ela depois. Então, eu posso dizer isso aqui, por exemplo. Ou então, vendas é igual a... pronto. Vendas igual a vendas... tá bom, pronto. Então, na semana N, eu sempre vendo N unidades. Vamos fazer de conta que é assim, não importa muito. Tá? E aí, como é que eu faço se eu quiser definir uma função chamada total vendas que, dada uma semana, o número de uma semana, determina o total de unidades que foram vendidas ao longo dessas N semanas. Vamos colocar aqui uma continha mais estranha. Mod N... N... sei lá, 7. O mod é o resto da divisão. Certo? 17, pronto. Não é aquilo que a gente está acostumado em outras linguagens. Assim, não. É uma função mesmo. Mas é módulo. O resto da divisão inteira. Então, como é que eu calculo o total de vendas, dado que a função vendas me dá quantas unidades foram vendidas para uma semana? Eu quero saber a soma das semanas até a semana N. Então, numa linguagem como Python, como JavaScript, como Lua, como Java, como C, C++, a gente provavelmente usaria um laço para fazer isso aqui. Só que laço não faz sentido em Haskell. Porque Haskell não tem estado mutável, não tem efeitos colaterais. Até tem estado mutável, mas não tem efeitos colaterais, é um pouco diferente. Então, num laço a gente precisa disso, porque olha, o que é um laço? Um laço é um comando que fica executando um bloco de código repetidamente. Repetidamente enquanto a condição for verdade. Então, esse enquanto a condição for verdade, tem uma premissa implícita aí que é a condição vai mudar. Senão o laço acaba nunca. Então ela muda. Mas para ela mudar, isso significa que as variáveis internas, o estado do programa está mudando. E em Haskell você não tem isso. Então não faz sentido falar em laço. Mas a gente tem uma alternativa para repetição que não envolve variáveis mutáveis, que é recursão. Então em Haskell, sempre que a gente precisa de repetição, a gente lança a mão de recursão. Então como é que a gente faz isso para esse caso aqui do total vendas? Bom,
Primeiro, a gente pega o caso base, o caso mais simples possível da recursão, que é se n for igual a zero. Se esse for o caso, a gente diz que o resultado é zero, porque na semana zero nem existe. Então, o número de itens vendidos é zero. Se, por outro lado, for diferente, né, se não for zero, a gente até poderia ser mais específico aqui, dizer que o final é zero e se o n for maior que zero, porque semana menor que zero também não existe. Desse jeito a gente tem um resultado mais robusto, né? Que vai que uma pessoa espertinha passa um número negativo aí para total vendas. A gente não quer isso. Então, se for negativo, devolve zero. Mas se for positivo, o que a gente vai fazer é calcula as vendas para a semana N, né? E soma isso ao total de vendas para as semanas restantes. Notem que aqui eu preciso do parêntese, porque precedência, né? Se eu não colocar parêntese, eu vou estar aplicando o total vendas apenas ao parâmetro N, não ao N-1, que é o que eu quero. Então, calcula as vendas para a semana N, soma isso ao resultado de calcular as vendas para todas as semanas restantes. E isso aí nos dá o total de vendas. Então, vendas para a semana 1, vendas para a semana 2, vendas para a semana 30, é 13, né, porque é o resto. Total vendas até a semana 10 dá 55, que tá correto. Isso aí, que é fácil ver porque o pessoal calcular pela forma da PA, da progressão aritmética. Então, em Haskell, se tem função e precisa de repetição, a função é recursiva, não tem laço, ok? Isso é uma diferença muito importante de Haskell para outras linguagens às quais a gente está acostumado. Bom, tem mais uns exercícios aí nesses slides, é importante fazer para praticar a sintaxe. São exercícios relativamente simples, mas que vão dar um traquejo nesse contato inicial, um traquejo a você nesse contato inicial com a linguagem Haskell. Ok? Então, por hoje é isso.